Vocês já viram nos vídeos anteriores que nós somos o escritório responsável pelos projetos dessa rede de bares. Oi, eu sou o Rômulo do Estúdio Rock, arquiteto, e eu tô aqui hoje na nova unidade do Caju Limão para mostrar para vocês as soluções que nós encontramos para desenvolver esse projeto e atender às demandas do cliente. Esse ponto aqui que foi escolhido para a nova unidade, ele é um ponto de esquina, com a insolação da tarde muito alta, o que tornava esse ambiente não muito agradável para a permanência. Quando a gente fala de bar, de restaurante, é importante a permanência do cliente por mais tempo. Assim você aumenta o ticket médio do cliente e traz mais receita para o bar. E, obviamente, torna o ambiente mais agradável. Então, a gente optou por abrir ao máximo esse bar, mesmo que para a fachada com a maior insolação, mas trazendo muito paisagismo. O paisagismo aqui teve um papel importantíssimo. Lá na outra unidade, a gente já tinha utilizado desse artifício para integrar a imagem do bar. Então, hoje, por ser um boteco e ter essa brasilidade presente no conceito do bar, o paisagismo é fundamental. Além de estético, além de identidade, ele tem uma função térmica também. Eu queria abrir a fachada do bar para a rua, para as pessoas que estão aqui dentro serem vistas por quem está lá fora. Isso é interessante para o convívio de quem está aqui. Na outra unidade, o salão praticamente era todo do lado de fora, todo no jardim. E aqui, por ser um prédio, um edifício, uma espécie de um galpão, o que eu quis fazer foi trazer o jardim que a gente via na outra unidade de fora para dentro. Daí a utilização dessas palmeiras, das clarabóias e do jardim interno que eu vou mostrar para vocês aqui logo na sequência. Outra solução muito interessante e muito prática que deu super certo tanto na outra unidade quanto aqui foi a utilização desse toldo retrátil. A ideia é um toldo com a inclinação um pouco maior, já que essa fachada de esquina, que é toda a fachada principal do bar, é a pior insolação. Então essa lona, ela tem uma proteção térmica e abriga, né, obviamente, de chuva e propriamente do sol. Super prático, com controle. E a gente consegue ter essas duas sensações de área externa, de área aberta, de jardim. A gente colocou várias palmeiras aqui ao redor. Então quando esse toldo está recolhido, a gente consegue olhar o dia, olhar essas árvores, olhar a copa das árvores, olhar a fachada, trazer essa conexão visual do bar com os clientes. Eu adoro, eu particularmente acho que isso foi sensacional, essa solução do toldo. A gente tem uma varanda mais larga, onde a gente foi obrigado a fazer uma espécie de uma marquise para poder a gente conseguir tecnicamente instalar esse toldo, já que o toldo também tem uma limitação máxima de comprimento. Essa marquise foi feita em estrutura metálica e ela está em balanço, que sustenta toda a carga desse toldo. À minha esquerda eu tenho essa varanda menor, mais estreita, com essa sensação de continuidade aqui, ó. Aqui a gente tinha um ambiente super escuro, rebaixado, com um gesso caindo, um aspecto super sujo e escuro. A característica maior desse bar é a claridade, é a luz. Essa questão da área externa com interna. Então a primeira coisa que eu quis fazer foi abrir essas 3 clarabóias. Elas foram abertas na cobertura, que é uma cobertura com telha metálica sanduíche. Nós fizemos esses furos, criamos esse pescoço com gesso acartonado. E uma solução que eu gosto muito de fazer nas casas também, e eu uso muito quando eu abro clarabóia comercial, nesse caso, é trazer essa sensação de dia. Eu coloquei um vidro jateado, para a gente ter essa difusão da luz. Então, mesmo ao meio-dia, quando o sol está 90 graus, eu não tenho o foco ali direto. Então, esse jateado, ele funciona como um difusor. E o fato dessa clarabóia ser um pouco mais longa, eu também tenho um rebatimento ali da luz, que traz essa luz bem difusa, trazendo essa sensação de dia. Outro segredo também para isso é colocar uma fita de LED, com a temperatura de cor aí por volta de uns 2.700 K, ao redor da clarabóia, para de noite a gente continuar com a mesma sensação. Então a ideia é ter esse cenário noturno de dia sendo à noite. Isso a gente já usou algumas vezes e o resultado é sensacional. Você não tem muito essa discrepância, já que a gente quer esse aspecto de dia. Isso em outros casos, onde a gente quer admirar a lua ou apreciar a noite, essa solução não se aplica. Mas para cá ficou perfeito. Na projeção dessas clarabóias, a gente criou esses canteiros, são 3, e a gente, junto com o paisagismo, sugeriu a colocação dessas palmeiras
A ideia é que essas palmeiras, além de preencherem esse pé direito duplo, que ele traga um pouco de conforto acústico para o local. Também, já que a gente está falando de um boteco, onde tem música alta, muita gente conversando, barulho de talher, de prato. Então a palmeira, além de preencher o pé direito duplo, não ficar um vazio, a gente consegue ajudar também nesse conforto. Outra preocupação junto ao paisagismo foi que essa copa da palmeira não atrapalhasse a visualização tanto do telão quanto das TVs, que é um dos carros-chefes daqui, é a exibição de jogos, de shows, já que aqui também não tem música ao vivo. A gente optou pelo forro mineral removível, isso facilita na manutenção do ar-condicionado, dos equipamentos. A gente deixou esse forro ao invés de um forro acartonado liso. Foram fixados ali as luminárias que já são características do bar, que a gente sempre usa. E além disso, nas laterais foi colocado o forro mineral perfurado. Isso também para ajudar na acústica, já que tem uma tendência nesses ambientes com o pé direito mais alto, tem uma reflexão do som, começar a ficar incômodo. Então isso foi uma solução escolhida. A gente tem ao fundo o maior bar, ele é específico para drinks, refrigerante, água, sucos, ficou para lá. E logo aqui à minha frente eu tenho um bar menor, que é o bar específico de chopp, onde eu tenho os freezers para congelamento das canecas, das tulipas e as duas torres com as biqueiras de chopp. Então essa setorização facilita o fluxo no salão dos garçons, na produção dos drinks e na retirada desses drinks para servido na mesa. Todo esse estudo foi feito de acordo, obviamente, com o layout e com o tipo de serviço que eles prestam. Como vocês podem ver, o pessoal está trabalhando e a gente está um pouquinho mais cedo no bar, o bar está para abrir. Então a gente dividiu em dois setores. Aqui é o que a gente chama de copa limpa, ou seja, onde saem os alimentos prontos da cozinha, todas as bandejas com os pratos, os pedidos são comandados via aplicativo, sai em uma tela lá dentro na cozinha, o pessoal da cozinha prepara e já solta aqui para os garçons pegarem. Então essa boca da entrada da cozinha aqui é bem larga, mas eu não tenho esse acesso de quem está fora do salão para quem está na cozinha. Isso é muito importante por questão de higiene e de fluxo de cozinha. Por fora eu tenho uma entrada de serviço, que entra e sai mercadorias, tanto lixo separado, quanto as comidas in natura para serem preparadas. Lá naquela ponta, eu tenho a entrada que a gente chama de copa suja. É onde tudo que é recolhido do salão é levado para lá, para a área de lavagem. Aqui eu tenho área de lavagem só de pratos, das louças. Então os garçons chegam, colocam essas bandejas aqui. Como eu falei, não tem contato, lá dentro é separado o restante da comida e é colocado numa máquina de lavar louça que é uma esteira, então esteriliza toda a louça. A área aqui, ó, de colocação das bandejas sujas tem duas camadas para poder conseguir ter bastante, já que às vezes os pratos são maiores ou o volume é muito grande. Para cá eu tenho a área de limpeza só dos copos e taças e tulipas. Foi criada uma calha central, onde isso aqui tudo é despejado, resto de gelo, de limão, de guardanapo. Derramado aqui, tem um dreno ali e esses copos já são colocados aqui nas bandejas e elas, quando estão cheias, são empurradas lá para as máquinas. Então dali já sai para a área limpa, o que facilita muito a higiene e o fluxo da cozinha de uma forma geral. Aqui também a gente tem uma das máquinas de gelo para atender o salão também, aqui do bar, já que a gente está ao lado do bar, e uma câmara fria para armazenamento também de produtos. A ideia de abrir esse pé direito aqui dessas portas, que era uma porta tamanho de 2,40 por aí, a gente foi para 4,30. Uma solução que eu achei foi colocar essas portas metálicas. Você consegue abrir e fechar isso através do controle. Eu acho que é legal agora a gente começar a falar um pouco dos detalhes. Na primeira unidade, a gente fez todo um trabalho de concepção junto com a equipe de marketing, junto com o pessoal da cozinha, com os proprietários, um grupo de pessoas, cada uma na sua especialidade, que formatou a ideia dessa rede de bares. Nós fomos responsáveis por uma parte que é da arquitetura, mas para mim, sem dúvida nenhuma, a arquitetura está conectada 100% com o que a gente quer vender, com o que a gente quer apresentar. Então a gente criou elementos que eles pudessem ser replicados e que sempre marcassem a identidade do bar. Um deles é a curva, que eu gosto muito. No outro a gente também tem esse detalhe do balcão de mármore branco, o painel de taco, de IP e a pastilha sextavada, essa aqui no caso é da Porto Belo, com esse tom meio areia, com esses pontinhos feitos na paginação por nós. Outra característica é essa paginação do guache, virou identidade do bar, é uma paginação desenvolvida por nós,
porque ela está em alguns pontos do bar, você vê que nas colunas todas ela está presente. O azulejo branco também, 15 por 15, a gente mantém, trouxe, junto com a logomarca, com esse tom de verde, meio oliva, que é muito característico aqui do bar. Uma solução também que eu encontrei foi esse detalhe que a gente tem tão característico, virou uma febre, todo mundo gosta. Eu quis replicar ele de uma outra forma, mas com a mesma solução. Então a gente começou a utilizar ele no encabeçamento dos pilares, para eu não ter que subir com a paginação do guache até o teto. Eu criei esse encoroamento do guache com a mesma moldura, só que ao contrário. Dali a gente instalou uma iluminação e aí então a gente tem essa conexão total dos elementos aqui no bar. E o resultado ficou bem bacana. Aqui nessa bancada a gente tem quase todos os exemplos que eu falei. A gente tem a moldura de mármore, eu tenho o taco, eu tenho a ativação que a gente coloca sempre alguns pontos estratégicos dos balcões, menor, mais delicado, vira um ponto focal mesmo para cá. E esse detalhe que a gente já utilizou no outro, que a gente gosta muito de utilizar, que é uma área de armazenamento de porta-copo ou de tempero. Quando a gente rebaixa um pouco, isso aqui, além de organizar, evita de cair, de ficar uma bagunça aqui nessa bancada, que é a bancada de apoio dos garçons. Essa parte também de cima a gente gosta muito de utilizar, que é esse vidro aramado, eu gosto bastante. Ele esconde um pouco o que está lá dentro, que na verdade aqui é uma área de exposição dos copos. Tem uma iluminação que valoriza esses copos por trás e protege um pouco o bar. Porque a gente quer que tenha essa troca aqui, mas a gente não quer ver a parte de produção tão claramente, tão aberta. A gente não pode esquecer nunca de quando a gente está falando de um projeto comercial, a questão da identidade é muito importante. Então aquele mesmo elemento pequeno que a gente colocou lá nos balcões, a gente traz ele em um ponto específico, maior, que acaba sendo um ponto para tirar foto com uma luz ótima, que valoriza quem está tirando a foto, não ofusca se você vai fazer uma selfie, trazendo essa paginação que é uma característica que a gente desenvolveu para cá. Essa área que eu estou aqui é a área de espera. Como tem uma demanda muito grande, a gente trouxe uma das entradas do bar, hoje essa aqui é a principal, eu tenho uma aqui, uma lá no fundo, mas aqui as pessoas entram e para não formar fila lá fora, a gente criou essa área de espera com essas mesas bistrô. Eu trouxe o banheiro para cá, próximo, e criamos também uma área com banco, que a pessoa, se não quiser ficar no bistrô, ela consegue ficar sentada aguardando a sua vez. E a gente tá o quê? Muito próximo do bar. Então eu consigo ter uma venda maior aqui de produtos, um conforto para venda. O cliente consegue ficar esperando, tomando seu chopp, tomando seu drink, utilizando o banheiro antes de se sentar. Então a gente cria uma área que antes era uma área ruim, uma área que você tá ali agoniado, querendo que sair dali logo para ir para uma mesa, uma área agradável. É o interesse do pessoal colocar você sentado, porque você aumenta o ticket médio, mas ao mesmo tempo eu não posso perder esse cliente, eu não quero que ele vá embora. Então aqui fica esse ambiente agradável, aqui com identidade, a pessoa acaba tirando foto, acaba paquerando, acaba se encontrando aqui, e aguardando muito mais calmo, já chega com outra energia para sentar. Então isso acaba propagando para tudo, para o atendimento, para a experiência que a pessoa vai ter. Tem as televisões da mesma forma e o acesso ao banheiro também acho que ajuda muito. Antigamente os banheiros eram lá em cima, no andar de cima, uma coisa que eu não gosto. Eu acho que o banheiro tem que ser uma coisa, além de acessibilidade, ele tem que ser também prático. Então os banheiros são extremamente confortáveis, tem a cara de boteco? Tem ar-condicionado para trazer esse conforto para o cliente e a questão da proximidade para o uso. Então acho que isso é fundamental também para ter um conforto na utilização do bar. A questão do pé direito alto, ele tem muitas vantagens. Mas a gente também tem que ter um carinho ao utilizar ele, tanto em ambientes comerciais quanto em ambientes residenciais. Eu gosto muito de preencher esse pé direito duplo com alguma coisa, para isso te trazer um pouco de aconchego, junto, obviamente, com essa questão de ventilação, de iluminação. Aqui, por ser um bar, um boteco onde se exibem muitos jogos, as pessoas vêm para cá para assistir jogo de futebol ou qualquer outro esporte, eu criei essa estante ali em cima, enorme, que ela pega de ponta a ponta. No meio a gente centralizou esse grande painel de LED e a gente adereçou essa estante. A ideia é que essa estante seja constantemente modificada, que ela não tenha uma rigidez. Alguém deu algum presente para o bar, ou algum troféu de algum evento deles, ou algum elemento que represente o bar, ou alguma coisa comemorativa, a gente consiga colocar ali em cima.
Como a gente setorizou isso, não tem problema algum de ser poluído. Eu acho que faz parte da história do bar. Essa questão do over, da quantidade ali, eu acho muito bacana, já que o fundo, ele é um fundo sóbrio, com praticamente duas cores, o verde e o branco. E esse formato já virou também característico do projeto. Aqui na fachada, eu vim mostrar para vocês aquele elemento que a gente utilizou na outra unidade, que a gente está usando aqui novamente, que é esse muxarabi metálico, na cor Cortem, com a logo fixada nele, nesse tom de verde, o conjunto dele contrastando também com o todo verde e as plantas. O resultado para mim ficou incrível. Bom, esse foi o Caju Limão, essa rede de bares, e eu fui mostrar para vocês os detalhes arquitetônicos, as soluções, os materiais. Espero que você tenha gostado. Para mais conteúdo como esse, já segue a gente, já ativa as notificações e pode seguir a gente também nas outras redes. Tem muito material como esse, muito projeto bacana para vocês acompanharem.